Pessoal, a gente vai fazer uma aula diferente, né, de atualidades. Eu fiz a opção, junto com a coordenação, de trazer para vocês uma entrevista que foi feita pela Universa, que uma das ramificações aí do site da UOL, né, que está relacionado com meio acadêmico, universidades e tudo mais. E eles fizeram, então, essa entrevista com a Lilia Schwartz, que é historiadora, né, ela é professora de Brasil República na USP e também professora em Princeton, tá, nos Estados Unidos. Então, eles fizeram essa entrevista para ela, aliás, com ela, e ela fala justamente sobre como que os professores de história, né, vão lidar com esse assunto, como que a gente vai trabalhar esse assunto e como o foco dela é justamente esse, né, de tentar passar para a história, né, como que isso vai aparecer nos livros de história. Ela também faz aí uma ponte, ela faz uma ligação com outros conteúdos de história, e é justamente essa parte, né, esse link que ela faz com outros conteúdos de história, que eu achei interessante trazer para vocês, e que os vestibulares, né, provavelmente vão trabalhar assuntos correlacionados, tá bom? Então, ela vai falar sobre gripe espanhola, ela vai falar sobre saúde pública no Brasil, ela vai falar sobre política, né? Inclusive, ela fala sobre mudanças na maneira como as pessoas vão se relacionar assim que a gente conseguir aí dar conta dessa pandemia, ok? Gente, o texto é longo, tá? Então eu não vou fazer a leitura desse texto com vocês, eu simplesmente vou comentar aqui como que ela se posiciona, tá bom? Logo aqui de cara, né, perguntam para ela esse texto, essa entrevista do dia 9 de abril, quando completou 100 dias, né, do primeiro caso do Covid-19 lá na China, e perguntam para ela, né, se pode considerar que esses 100 dias eles mudaram o mundo. E eu achei legal que, assim, ela não responde, né, ela não fala nem que sim, nem que não. Mas, né, ela diz que a partir dessa pandemia, nós abrimos uma porta para grandes mudanças, né? Esse tipo de crise afeta, é claro que afeta negativamente, né? Existe todo um medo causado pela doença, mas ela também fala que isso vai abrir espaço para reflexão, né? Reflexão a respeito da economia, como ela se constituía até o Covid-19. Ela também fala a respeito das relações, valores que foram deixados de lado, né, e que agora estão sendo retomados, tá bom? Então ela fala aqui, né, que a gente foi privado da rotina, a gente não pode mais se encontrar com as pessoas que a gente gosta, não tem mais contato, mas ao mesmo tempo, né, a gente abre essa porta para reflexão, para ver se realmente é necessário essa rotina extenuante, se a gente não pode mais ser, se a gente não pode ser mais flexível. Também fala a respeito de poluição, né? Inclusive é um dos pontos que eu vou tratar com vocês na próxima aula, né? Como essa falta de interação do ser humano com o meio ambiente, né, afetou a fauna e afetou a flora também, né? Gente, então ela fala, né, que tudo isso que está acontecendo criou uma oportunidade para a gente retomar certos valores, como a solidariedade, né, que ela coloca aqui. E ela fala que é histórico, né, que faz parte da humanidade, né, ser teimosa, né, faz parte da sociedade, em alguns momentos,
negar aquilo que está acontecendo, né? A Lília, ela fala que dentro da história já aconteceu episódios parecidos e que também passou por esse problema do negacionismo, quer dizer, negar que exista a doença ou negar os efeitos dessa doença. Né? A segunda pergunta fala justamente sobre esse mundo mudado, né? Ela fala que a agenda dela está com uma abertura, ela não pode confirmar nada, e isso, gente, a gente já consegue ver até mesmo nos vestibulares, né? Vamos pensar aí que vocês são alunos de ensino médio, que os vestibulares estão batendo aí na porta, que as datas dos vestibulares eles sairiam agora, né, no mês de abril, comecinho de maio, para os vestibulares de meio do ano. O edital do Enem já foi publicado, né, inclusive a solicitação de isenção da taxa do Enem está aberta até o dia 17, né, mas que a gente fica aí, né, com essa incógnita, nós não sabemos se vai ter, se não vai ter, a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, tá bom? Mais uma coisa que ela reforça, né, a Lília reforça o tempo todo, é que nem todos estão passando por esse momento da mesma forma, tá? E isso, gente, depende do país, depende da raça, depende da classe e depende de gênero, tá? Quando ela fala aqui na entrevista, né, que nem todo mundo está passando da mesma maneira, ela já fala até, inclusive, em papéis sociais, né, no caso do homem e da mulher, tá? Então, essa questão de cuidado, né, essa ideia higienizadora, sempre foi dado para a mulher, né? Sempre foi uma função feminina. E ela fala que ela está interessada em ver, né, como esses homens eles vão lidar com esse cuidado, né, de pensar nas relações dentro de casa, né, que tem os homens e as mulheres estão ali coabitando. É até estranho falar, né, assim, nossa, mas se, né, existe um casal, esse casal ele mora junto, né? Então como que essa pandemia, né? Como que esse isolamento social pode afetar? Gente, pode afetar em muito, né? Alguns casais eles passavam pouco tempo, né? Tendo um contato tão próximo. E agora você tem que organizar a rotina da família, os filhos, tem que reorganizar limpeza da casa, tem que reorganizar a alimentação, né? Então, tudo isso, toda essa dinâmica, né, vai ser reorganizada por conta da doença, tá bom? Por isso que ela fala aqui, e eu acho muito interessante, tá? Ela fala que é uma experiência única, né? Essa que nós estamos vivendo. E aqui, quando fala diretamente de história, né, a pergunta que foi feita é a seguinte, que dizem que o século XX, e nós estamos no XXI, tá? Mas que o século XX faltava um marco, quer dizer, faltava algum evento que pudesse realmente marcar o início do século XXI. Tá? E ela fala, né, aqui é uma das perguntas que ela consegue afirmar categoricamente, né? O Eric Hobsbawm, que é um historiador, ele tem um livro chamado A Era dos Extremos, tá? E nesse livro A Era dos Extremos, o Hobsbawm, ele fala que o século XX só começou mesmo a partir da Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, gente, ela começou em 1914 e terminou em 1918, tá? Então, até esses primeiros 14 anos do século XX, as pessoas viveram como se fosse uma extensão do século XIX, tá? Foi só a Primeira Guerra, com as mortes, com a guerra em larga escala, né? Que tudo isso é que realmente marca o início do século XX. Para Lilia Schwartz, ela fala que o marco do início do século XXI também é esse, tá? É a pandemia.
é o que vai marcar o final do século XX e o início aí de uma nova era, e que mostra limites, tá? Mostra limites, por exemplo, em relação à tecnologia, fala também de limites em relação ao progresso, tá? Então, ela aposta bastante, tá, nessa palavra, tá, em limites, que mostra, por exemplo, o limite do sistema de saúde, os limites econômicos, tá bom? Desse que ela chama aí de grande inimigo invisível aqui no finalzinho, tá? Aí ela fala a respeito da gripe espanhola, tá? E aí quando, né, teve o surto de gripe espanhola na Europa, que chegou aqui no Brasil, né, a partir dos navios que vinham da Europa, aqui também se negou muita coisa, tá? Aqui se falava assim, não, que o clima é quente, então a gripe espanhola não vai conseguir se desenvolver. Antes, o Brasil já sofria de outras doenças e as pessoas também negavam essas doenças, né? Por quê? Gente, todos os grandes surtos no Brasil, tá, de doença, ela cita que inclusive lepra, tuberculose, febre amarela, tá, a varíola. Gente, tudo isso afetava uma parte da sociedade que não era interessante, né? Era uma parte da população muito pobre, então que para o governo da época, né, do início da República, não era interessante, tá bom? Mas que a partir do momento que essas doenças elas passaram a atingir outros setores sociais, aí foi que eles viram que era necessário realmente conter essas doenças e as figuras responsáveis por combater essas doenças, elas vão se tornar heróis nacionais, tá? Com o surto de varíola, nós temos o Oswaldo Cruz, né? O médico, inclusive é ele que dá nome para a fundação, né? Oswaldo Cruz, que é referência no estudo do Covid-19, né? Olha só o link. Não tem aqui na entrevista dela, tá? Isso a professora tirou de outra fonte. Mas o Oswaldo Cruz se tornou, então, esse herói nacional, né? E aí o Carlos Chagas, que foi o responsável por conter a gripe espanhola, tá bom? E aí o entrevistador ele reafirma, né, por que, que a gente não consegue aprender com esses erros do passado, né? E ela fala, né, que o negacionismo, a Lília fala que o negacionismo ele nega a história também, tá? Então, quando se fala de gripe espanhola, né, se fala num contexto assim muito amplo, né? Não se dá o devido lugar para o estudo dessa doença. Não falo o quanto que foi difícil para a gente lutar contra a gripe espanhola, né? Se coloca aí alguns apêndices, né? Então, por exemplo, fala de pessoas importantes que morreram de gripe espanhola, mas não como o governo brasileiro lidou, né, com essa doença. E eu acho legal também que ela fala, né, ela faz uma comparação. Na época da gripe espanhola, em 1918, as pessoas reagiram do mesmo jeito que nós estamos reagindo agora, né? Esperando, né, por um remédio milagroso, esperando por uma vacina e com os lugares fechados, com poucas pessoas andando na rua, usando máscaras, igrejas fechadas, como ela coloca aqui, né? Aqui, ó, poucas pessoas andavam nas ruas, quem andava estava de máscara, igrejas fechadas e teatros lavados com detergente. Aí fala sobre como as pessoas enxergam as pessoas mais velhas, né? Porque o idoso é da faixa de risco, e aí quando se colocou a respeito dos riscos de um isolamento,
né? Todo mundo pensando, mas só afeta idoso, porque só o idoso que está lá na faixa de risco, né? E que isso, gente, mostra a maneira como nós lidamos com as pessoas mais velhas, tá? Se morrer alguns velhinhos, não tem problema, né? Porque eles já iriam morrer mesmo, tá? E isso é algo que mostra muito da nossa índole, ok? É algo que a própria Lília coloca aqui, né? A maneira como nós lidamos com certos assuntos. Então, por exemplo, o luto, a morte, a velhice, né? Como se a gente não quisesse falar desses assuntos. E também, gente, fala sobre remédios, né? Remédios milagrosos. Gente, todo mundo está esperando por esse remédio milagroso, tá? Todo mundo está esperando, na verdade, por um milagre, né? Todo mundo dorme achando que no dia seguinte vai aparecer a cura para essa doença, né? Ou então que vai chegar uma pessoa e vai falar assim: olha, eu tenho um remédio que pode acabar com tudo isso. Gente, o que a gente tem que pensar é que qualquer tipo de vacina, qualquer tipo de remédio, tudo isso depende da ciência, tá? Então é algo, inclusive, que ela colocou lá em cima, né, no comecinho da entrevista. Quando passar tudo isso, né, um dos grandes marcos, um dos grandes pontos que vão ser colocados é justamente essa crença na ciência, o tanto que a gente precisa da ciência num momento como esse, né? Porque quem vai estudar a vacina, quem vai criar o remédio, tudo isso está sendo pesquisado em laboratório, né? Levantar, por exemplo, quais são os sintomas da doença, né, que não são mais sintomas tão simples como o que a gente trabalhou no começo do ano, né, que esse vírus ele pode ser mutável, tá? Então tudo isso é algo que depende da ciência, tá bom? E que vai demorar, né? O método científico ele é demorado, ok? Aí fala a respeito da história das mulheres, né? E aqui eu achei bem legal, porque a Lília, ela divide não só o papel feminino como um todo, tá? Mas ela também coloca sobre o papel das enfermeiras, das mulheres de classe baixa, né? Porque a classe média e a classe alta, elas vão conseguir lidar com esse período de pandemia, né? Elas vão conseguir lidar com esse isolamento. Mas tem muita mulher que é arrimo de família, né? É faxineira, é empregada doméstica. E aí, ou elas se sujeitam a ser contaminadas e morrer por causa da doença, né? Ou então elas vão se isolar e vão carecer de, de dinheiro e de alimento, inclusive, tá bom? Vamos ver. Fala sobre cuidados. Tá, isso daqui que eu achei interessante, né? Como que um professor de história ele vai explicar a pandemia de 2020 daqui a 100 anos? Gente, eu concordo totalmente com a colocação dela, tá? Ela fala que a gente vai explicar essa pandemia daqui a 100 anos do mesmo jeito que a gente explica a crise de 29, né? A gente vai separar ali uma, duas aulas, vai falar a respeito dos aspectos técnicos, vai falar do que a gente precisava naquele momento e como que isso vai mudar, né, depois da pandemia. Eu gostei bastante do título da aula dela, porque o título da aula que ela vai dar sobre isso é O Dia que a Terra Parou. Meio música do Raul Seixas. Quem não escutou, procura, gente. O Dia em que a Terra Parou, Raul Seixas. Pessoal, a pergunta, né, que fala que a crise também é uma mudança social, tá? E sim, né, porque o Brasil, gente, qual é a grande sacada? E que é o que a Lília coloca aqui, né? O Brasil, ele é o sexto país mais desigual no mundo. Então, o problema não é a riqueza, tá? O problema é a desigualdade social, é como isso está distribuído entre as camadas.
tá? E que existem grupos mais vulneráveis, né? Existem grupos aí que vão sofrer e estão sofrendo, né? Muito mais com a pandemia. E que isso, gente, também vai aparecer nos livros de história, tá bom? Isso também vai. A gente vai ter que destacar um capítulo para isso. E, gente, ela fala sobre figuras históricas, né? Como que a gente vai aprender com essa crise atual. Então, ela coloca, por exemplo, o Oswaldo Cruz, né, que se tornou aí uma figura importante no combate à varíola, o Carlos Chagas, que foi importante no combate à gripe espanhola em 1918, e ela também fala, né, que vai existir uma mudança política no Brasil relacionada, inclusive, ao ministro da Saúde, né, o Mandetta, que ela vê que o Mandetta vai ser construído em volta dele, né? Também essa imagem de Salvador, como foi colocado para o Carlos Chagas e para o Oswaldo Cruz, tá? Inclusive, porque, segundo a Lília, o presidente da República, né, o Jair Bolsonaro, ele ele se colocou de uma forma como se o Mandetta fosse um opositor, né? Inclusive, teve um episódio semana passada de que o Mandetta ia ser demitido, mas depois o presidente recuou por causa da pressão popular, enfim, que tudo isso, gente, vai afetar, tá, a história do Brasil e vai afetar a política recente no Brasil, tá? Gente, e a Lília, aqui, né, no finalzinho, ela fala, né, que as pessoas elas vão começar a entender, né, os riscos da doença e tudo mais. E que a ciência, né, que antes era bandido, era lugar de desocupado, agora, né, vai ser a grande utopia, o lugar de onde vem, né, todas as nossas propostas de solução. Tá? Aqui, durante o texto, ela fala inclusive sobre universidade pública, ela fala sobre pesquisas em universidades públicas, sobre o Sistema Único de Saúde, né, que todas as nossas chances foram colocadas em cima desses órgãos, ok? Pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem de atualidades, tá? Eu vou tirar na nossa aula, tá? Essa é a Lilia Schwartz, né, que eu falei para vocês, professora titular da USP, professora visitante em Princeton, tá? E ela é também autora aí da Companhia das Letras, é editora, né, da Companhia das Letras e também curadora do MASP, ok? Pessoal, até mais e bons estudos.